hoje é Fortaleza. Salvador é uma das poucas cidades que, quando você olha o emplacamento em 2003 e se olha o emplacamento hoje, caiu 15%. Rio caiu 30%. São Paulo desabou, né? Brasília. Brasília era 50, quando o Rio era 80. Hoje é 65, quando o Rio cai para 50. Uhum. O mercado hoje de Brasília é maior que o mercado do Rio. De venda de carro? Que loucura. E a população eu tô falando em emplacamento, então é Rio Capital. A aglomeração do Rio tem 12 milhões de habitantes. Mesma coisa que a aglomeração de Los Angeles, para ter uma ideia. É que o poder aquisitivo em Brasília também é muito mais alto. É, né? Muito mais alto. Mas também é gestão. E qual é a cidade, a capital que mais cresceu em emplacamento? Campo Grande. Por causa do agronegócio. É o Brasil que funciona. Sinop, Campo Grande, Cuiabá. Eles foram de 9 mil para 15 mil. Então, assim, eles eram 10 vezes maior que o Rio, hoje são 3 vezes menores. Eles eram 10 vezes menor, hoje eles cresceram 65%. Porque é o Brasil agrícola, que é onde a gente é bom. Vamos investir naquilo que a gente é bom. Claro. E por logística para eles e tudo. Então, é interessante que quando você olha esse... Porto Alegre caiu, mas Porto Alegre, porque na estatística desse ano, entrou 2 meses zerado, que foi a inundação. A enchente. Mas assim... É impressionante. 2 cidades grandes, Rio, queda de 30%, Salvador, queda de 15%, Fortaleza cresceu 30%. Gente, é Nordeste. Como é que Fortaleza cresce 30%, Salvador cresce diminui 15% em 20 anos? Sérgio, em 2000, acho que não lembro se foi 2011, 2012, a bolha do Lehman Brothers, né? Não, foi 2008. 2008, que teve aquela bolha grande e tal. Da hipoteca. O nosso mercado, ele tinha um tamanho, acho que de 3,7 ou 3,6 milhões, com uma capacidade produtiva de 5 milhões. A gente nunca mais se recuperou disso, veio a pandemia para ajudar um pouquinho a jogar para baixo, hoje está em 2,2. A gente vai chegar ainda naquele valor 3,7? E mais uma pergunta, a nossa capacidade produtiva ainda é de 5 milhões ou enxugou com essa saída dos players do mercado? Esse problema de primeiro, tem várias... Primeira coisa que aconteceu, o pico do mercado brasileiro foi 3 milhões e 700. Que seria o que o Chile compra agora. Mas aí, isso foi em 2012, nós tivemos todos os erros de gestão da Dilma, que foram gigantescos. Ela tentou forçar, segurar, forçar crescimento. Mudou número. Mudou a regra do energia jogo. elétrica, o que ela fez com o setor elétrico. Foi um horror aquele governo. E o que aconteceu? A renda per capita real do Brasil hoje está abaixo do que a gente estava em 2011. O brasileiro médio hoje é mais pobre que o brasileiro de 2011, em dólar constante. Então, o que aconteceu? A gente está mais pobre, carro aumentou em dólar, e, na época, os bancos faziam, porque os bancos acreditavam, eles faziam 60 meses sem entrada. E isso foi fundamental. Taxa de juro baixa, 60 meses sem entrada, e os bancos tomaram uma fubecada nos resultados deles, assim, foi um banho de sangue. Então, quando você... Hoje... Então teve redução de crédito impactando nisso também. Hoje é assim, para você comprar um carro é 48 meses, praticamente ninguém faz 60, e tem que dar 20%, 30% de entrada. Na época, você comprava 60 sem entrada. Todo mundo fazia 60 sem entrada. Então, o crédito ajudou e a renda per capita ajudou. De novo, estatística... A nossa renda per capita é 10, Estados Unidos é 80. Em PPP, que é Power Purchasing Parity, que é como você vive no país, a gente é 18, Estados Unidos é 80. Então a gente é 5 vezes menos que a renda per capita americana. No ano 2000, a gente era 5 vezes. Em 2011, a gente era 3,7. Ou seja, de 2000 a 2011, o Brasil cresceu, aproveitou e tudo. Depois, tivemos uma gestão horrível e a nossa renda per capita em dólar constante desmoronou. Então, é assim, a gente está atrasado em relação aos Estados Unidos, renda per capita em Power Purchasing Parity 5 vezes menor, a gente continua 5 vezes menor 20 anos depois. Ou seja, a nossa situação não melhora. E você acha que, então, a carga mesmo, né, cara? Não tem jeito. É a governabilidade, né? Você quer dizer, né? O Brasil é um país... A governança, vamos dizer assim. O Brasil é um país muito complexo, porque a gente é uma democracia e você crescer e tomar medidas mais radicais, por exemplo, cortar custo. Cortar custo
É quase impossível no Brasil. No Estado, com certeza. Você não consegue. A máquina pública, o nego te derruba em 2 minutos. Só que o que acontece é o seguinte, o Brasil, por exemplo, o Chile gasta 22% do PIB para funcionar, a gente gasta 35%. O México gasta 24%, a gente gasta 35%. A China gasta 25%, a gente gasta 35%. A gente gasta para funcionar a mesma coisa que os Estados Unidos. Só que os Estados Unidos, desses 35%, 5% é defesa. Então eles gastam 30%, a gente gasta 35%. Primeira coisa, a gente gasta muito. Segundo, nossa dívida. E olha, nossa dívida foi subindo desde FHC. Quando teve o Plano Real, nossa dívida, nosso gasto era 22% do PIB. Quando a FHC foi embora, era 30%. Quando o Lula foi embora, era 34%. Quando a Dilma foi demitida, era 37%, 38%. O Temer conseguiu baixar para 36% e hoje está 35%, 36%. O Temer conseguiu baixar de 37, 38 para 36. Mas ninguém consegue. Então, o que acontece? A gente gasta muito. Segundo, a gente tem uma dívida que foi subindo. Então, a gente deve 85% do PIB. Terceiro, a gente paga caro por essa dívida, porque a nossa taxa de juros é alta, porque a nossa moeda é fraca. Se você abaixa a taxa de juros, explode o dólar. Então, a gente paga caro, tem muita dívida e gasta muito. Uau, duro crescer assim.